Olá, empresário! Aqui é o Eduardo Sodré, do canal Me Explica Contador. E para quem assistiu os 3 vídeos anteriores sobre como fazer as particularidades de abertura de empresa, sabe que eu falei que várias vezes eu citei sobre o microempreendedor individual. E eu falei que eu não ia entrar em detalhes porque o microempreendedor individual ele é um benefício que o governo deu e não um regime tributário em si. Então, conforme foram mandando as mensagens, eu fui recebendo aqui algumas notificações, várias pessoas perguntando sobre microempreendedor individual, eu resolvi pegar e fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Mas para você que não assistiu os 3 primeiros vídeos, volta lá e assiste. E para você que ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho para receber as nossas notificações e compartilha esse conteúdo também com o máximo de pessoas que você puder, para que esse conteúdo chegue até os empresários e nós venhamos ter uma economia com cada vez melhores resultados, ok? Mas vamos lá, vamos falar sobre o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele começou com aquele PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, lá em 2010, no governo Lula, onde foi liberado este projeto. E desde lá foram havendo algumas mudanças até nós estarmos hoje aqui e podemos falar desse assunto. A primeira coisa que surgiu sobre o microempreendedor individual é que quem iria cuidar desse microempreendedor individual seriam os escritórios de contabilidade e com isso ter o benefício de nós, escritórios de contabilidade, podermos optar pelo Simples Nacional. Olha que benefício! Só que foi visto que isso não estava dando muito certo, porque a gente não estava conseguindo pegar como que você vai fazer contabilidade, sendo que o próprio governo te exime de cumprir livros fiscais ou de ter a regularidade da emissão de notas fiscais. E com isso, então, surgiu a figura do SEBRAE. O SEBRAE, eles são órgãos, autarquias, né, onde tem incentivos ao desenvolvimento econômico do país e o órgão competente para cuidar do microempreendedor foi o SEBRAE. Então, para você que quer abrir um microempreendedor individual, você pode procurar o SEBRAE do seu município, que você vai ser muito bem atendido, vai ser muito bem orientado. Nesse vídeo aqui, o meu intuito, então, é de fazer esclarecimentos gerais sobre o assunto e não realmente pegar e fazer uma assessoria para um microempreendedor individual. A primeira coisa que você precisa saber: para você poder ser um microempreendedor individual, você não pode ter nenhuma empresa aberta, nenhuma outra empresa aberta no seu nome. Se você tiver já uma empresa, emprestei meu nome para alguém, ou algum dia já tive uma empresa e não baixei, deixei ela ativa lá. Quando você for jogar o seu CPF no site e fazer a abertura, vai constar lá que você já tem uma empresa e você não vai conseguir nem avançar para abrir o seu MEI. Então, primeira coisa que você tem que saber, o MEI ele só é possível para a pessoa que não tem nenhuma outra empresa no seu nome. Então, se você tem uma empresa no nome, não vai poder ser MEI, tem que dar baixa primeiro na empresa e aí você pode abrir o MEI. Uma outra particularidade é para quem tem uma firma individual. Se você tem uma firma individual no Simples Nacional, no final do ano, agora em dezembro, você pode pedir enquadramento de MEI para 2020. Ou seja, isso aí também não é uma coisa muito divulgada. A pessoa que tem uma firma individual e não tem nenhuma outra empresa além dessa firma individual, ela pode pedir o enquadramento de CIMEI para o ano seguinte. Isso é uma boa também para você que tem uma empresa no Simples e está pagando imposto ou não gera o faturamento, você pode usar o mesmo CNPJ e migrar para MEI. Isso aí o SEBRAE não divulga tanto, não é muito tanto falado. Mas é um conteúdo que eu estou colocando aqui para vocês como bônus. A outra situação no microempreendedor individual é que ele existe com algumas finalidades regionais, ou seja, não são todas as atividades que estão elencadas para você exercer como MEI que o seu município aceita. Então, o seu município tem que te dizer quais são as atividades previstas no MEI que pode ser exercida. Então, sapateiro, manutenção de ar-condicionado, jardineiro, pedreiro, entre outros. Existe uma relação imensa dentro lá do site do microempreendedor individual, do portal do empreendedor. Existe uma relação imensa de atividades, mas não é porque está ali que o seu município permite. Então, veja primeiro com o seu município, para não correr o risco de você abrir a firma individual através do portal do empreendedor e na hora que você chegar até o seu município, na hora de tirar a inscrição municipal, deparar que no seu município aquela atividade não pode ser.
Uma outra coisa que também aos poucos os municípios estão liberando é o motorista de Uber. O motorista de Uber pode ser MEI, mas requer que haja antes uma liberação prévia do seu município. Então consulte a Secretaria de Transportes ou a Secretaria de Desenvolvimento do seu município e veja se você, como MEI, você pode exercer essa atividade, beleza? Existem alguns fatores limitantes também para você optar pelo MEI. O primeiro deles e mais conhecido é a questão do faturamento. Hoje, em 2019, o limite de faturamento do MEI anual é de R$ 82.500. Nós sabemos que esse é o limite global, ou seja, é o limite do exercício inteiro. Então, se a gente for dividir esse faturamento por 12, hoje daria R$ 6.750 por mês. Ah, mas Eduardo, eu não emiti faturamento esse mês e mês que vem eu vou emitir um faturamento de 15 mil. Pode? Pode. Se você estiver dentro dos 12 meses, você estiver dentro do limite do faturamento, ok, você consegue balancear esse faturamento. Um outro ponto importante nesse assunto do faturamento é que você tem que levar em consideração, quando você constitui o seu MEI no meio do exercício, ou seja, no meio do ano, você não tem os 82 mil, você tem o proporcional à quantidade de meses do ano que ainda falta. Então fique atento ao limite de faturamento global, mas também ao período que você tenha feita a constituição, ok? Um outro limitador para exercer a profissão como MEI é o limite de você pode ter apenas um funcionário registrado. Esse único funcionário registrado não pode ser a sua esposa, o seu marido, o seu filho, não pode ter grau de parentesco, mas você pode sim contratar um. Então, se você tiver crescendo o seu negócio, por mais que não estoure, né, o limite de faturamento de 82 mil no ano, mas você tem a necessidade de contratar um outro funcionário, você automaticamente tem que pedir o desenquadramento do MEI. E aí você vira uma firma individual limitada do Simples Nacional. Então, por isso que tem que ter assistido o vídeo anterior para você entender do que eu estou falando. Mas aí depois você pega e fica com uma firma individual, pede o desenquadramento do MEI, certo? Um ponto de muita atenção nesse quesito de desenquadramento, seja por qualquer motivo, é que quando você estoura o faturamento ou você tem uma atividade impeditiva ao MEI, você tem alguma coisa que você vai fazer o desenquadramento no meio do exercício, você é penalizado em ter que retroagir no início do ano, no início do exercício e recolher tudo com multa e juros até a presente data. Isso também não é divulgado, não é muito bem falado explicitamente nas reportagens ou fica nas letrinhas miúdas quando você assina o MEI. Então fica muito preocupado, controle muito bem o limite de faturamento do seu MEI no decorrer do ano. Se você vê que você vai estourar o limite de faturamento, você pede o desenquadramento com antecedência, para que você não venha ter que pagar retroagindo esses impostos e com isso você tem uma dívida aí que você não esperava. O outro ponto, ainda em relação ao faturamento, é que você não precisa emitir nota fiscal para você comprovar o seu faturamento. Mas nunca se esqueça, quando você usa uma maquininha de cartão de crédito, o banco que você escolhe para receber esse dinheiro, ele acaba informando ao governo qual é o valor que você passou naquele mês. E com isso, o seu faturamento você não consegue ocultar o seu faturamento e manter dentro do limite se você passou dele. Então, tome bastante cuidado com esse ponto, porque senão o banco vai pegar e vai ser o seu dedo duro e você vai acabar desenquadrando do MEI de qualquer jeito. Ainda falando no quesito de desenquadramento do MEI, existe a possibilidade de você pagar um adicional quando você ultrapassa menos do que 20% desse limite. Ou seja, se acabou o ano, você excedeu o faturamento do limite do MEI do ano, mas você excedeu abaixo de 20%, você paga o adicional em janeiro do ano seguinte e tem o benefício de continuar com o MEI. Só que se você exceder esse limite de faturamento acima de 20%, além de você pagar o excedente, você é automaticamente excluído do MEI para o exercício seguinte. Então, se você está em vias de fazer esse desenquadramento, controle muito bem isso para que você não venha ter esse ônus no seu negócio, certo? Uma outra questão
que deve ser levado em consideração quando você abre um MEI, quando você vai trabalhar como microempreendedor individual, é a questão da aposentadoria. Nós sabemos que o ambiente econômico e político atual não é um dos mais favoráveis para falar nesse assunto. Porém, é um ponto de muita atenção para você que quer trabalhar como microempreendedor individual. No microempreendedor individual, aqueles R$50, aqueles R$55 que você paga, ele representa exclusivamente a sua contribuição ao INSS, que representa 5% do salário mínimo. E, com isso, te garante direito à aposentadoria por idade, garante à mulher, né, a licença maternidade, garante a todos uma aposentadoria por qualquer motivo de saúde, invalidez, e também o INSS de benefício por qualquer motivo de saúde. Então você está respaldado, sim, em todos esses benefícios previdenciários. Porém, limitado a um salário mínimo e, na questão de aposentadoria, apenas por idade. E isso é um ponto muito importante, porque para uma pessoa que trabalhou já 20, 30 anos de carteira assinada e foi mandado embora e agora resolveu empreender e parou de fazer as contribuições individuais, né, ou dentro do Prolabore e vai recolher o MEI, é como se aquele período que a pessoa recolheu com altos salários, vários meses, vários anos recolhendo dentro do CLT, dentro do registro em carteira, é como se aquele período tivesse estagnado e não vai entrar para limites ou para conta nenhuma. Ou seja, uma pessoa que tem lá uma alta contribuição durante a vida profissional dela, como empresário ou como funcionário, se ela optar pelo MEI e recolher apenas os R$50, ela vai se aposentar com um salário mínimo e apenas por idade. Existe uma maneira de ser diferente. Você pode recolher um adicional de 15% do salário mínimo em uma guia à parte. Então você recolhe os 55, que é o padrão, e você tem que recolher mais os outros 15 numa guia à parte. Só que essa guia você tem que ir lá no posto da Previdência, lá enfrentar a fila, passar o número do seu PIS e gerar a guia e recolher todo mês essa odisseia para você poder gerar essa guia e pagar o imposto e não se aposentar apenas por idade. Então esse é um ponto muito importante. Uma outra questão é que existem algumas atividades que, além de ser onerosa, vamos dizer assim, ela ainda tem que ser feito o recolhimento de INSS patronal por quem toma o serviço. Isso é muito comum na construção civil. Então, se você é um pedreiro e você abre um MEI para você prestar um serviço para a pessoa física ou para fazer pequenos reparos, ok, você vai conseguir trabalhar normal. Mas se você anseia, né, contratos maiores, você anseia em trabalhar por empreitadas, trabalhar em construtoras, você sabe que você vai ter um grande empecilho, que é a construção civil tem a necessidade de recolher o 20% de INSS patronal sobre a nota fiscal do MEI. Então, para as atividades da construção civil, você precisa fazer realmente uma análise para saber se o MEI você vai perder negócio, você vai perder oportunidade de serviços por ser MEI e o seu tomador de serviço ter que recolher também o seu INSS, ok? Existe também ainda no âmbito trabalhista uma jurisprudência muito grande onde as pessoas estão pegando e utilizando a lei da terceirização que foi promulgada pela Dilma no último ano de governo dela, onde já é permitido a terceirização das atividades principais e não apenas as atividades fins, e mandando os seus funcionários embora e contratando num outro CNPJ como MEI, como prestador de serviços, como terceirizados. Já existe jurisprudências, ou seja, existem casos onde é quebrado, é tirado a personalidade jurídica desse MEI e comprovado o vínculo empregatício do mesmo jeito. Então, a ideia de que você vai pegar e vai abrir um MEI para você prestar algum serviço, ou você, empresário, vai pegar algum funcionário seu e ele vai trabalhar para você emitindo nota como prestador de serviço, saiba que você ainda tem um pequeno, grande risco trabalhista de ser comprovado o vínculo empregatício. Eu não estou falando que não pode, eu não estou falando que o governo fez isso e que não serviu para nada. Eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado para que você não venha colocar elementos que caracterizem vínculo empregatício para o MEI
prestando serviço dentro da sua empresa, como por exemplo, subordinação, exclusividade, são características que qualquer advogado trabalhista vai pegar e vai analisar e vai pedir o vínculo empregatício daquele funcionário. Salvo exceções de leis previamente ditas, né, que nós temos promulgado aí sim no governo Temer, aonde ele colocou a lei do salão de cabeleireiro amigo, aonde uma manicure sendo MEI pode se ajuntar com uma cabeleireira sendo MEI e ambas trabalharem juntos, trabalharem em conjunto, sem nunca haver o vínculo empregatício, porque sim existe uma lei. Estão cogitando em fazer novas leis, em várias outras atividades de prestação de serviço, em fazer essa mesma lei, para que realmente saia totalmente o perigo de uma ação trabalhista. Por exemplo, estão cogitando habilitar o mesmo trabalho do salão de cabeleireiro amigo aos motoboys, para que os motoboys consigam fazer. Do mesmo jeito que eles estão colocando o MEI para Uber, eles estão também querendo fazer essa lei do motoqueiro amigo, não sei se vai chamar assim, mas que o motoboy possa fazer os serviços com os aplicativos de entrega, também sem ter o risco nunca de haver o vínculo empregatício, porque vai estar respaldado por lei. Mas até a segunda ordem, o único caso que está isento totalmente de um risco trabalhista é o salão de cabeleireiro amigo. O restante, quando você fizer a contratação de um funcionário ou você estiver trabalhando para alguém como MEI, saiba que precisa ter nota fiscal, precisa ter um contrato de prestação de serviços, não pode caracterizar subordinação, não pode caracterizar nenhum outro tipo de vínculo ou de exclusividade. Então, esses são os quesitos que você tem que tomar em consideração para você ser um MEI, um microempreendedor individual. E para finalizar esse vídeo, ninguém quer morrer MEI. Exatamente, parece duro, mas é a realidade. Utiliza o MEI como uma porta de entrada, como uma alavanca, como uma oportunidade que o governo está te dando para formalizar o seu negócio. Mas não queira continuar como MEI o resto da vida só porque você não paga imposto, só porque você não tem que emitir nota, só porque você não tem que ter contador. O seu limite de faturamento, né, de 82 mil no ano, queira extrapolar esse limite, queira pagar imposto, olha só que absurdo, queira pagar imposto, queira deixar de ser MEI, porque daí você significa que você está usando o microempreendedor individual, o benefício que o governo te fez, não apenas como uma maneira de você sobreviver, mas sim de você começar a construir o seu império, construir o seu legado, construir uma empresa. O empreendedorismo é apenas a primeira fase de qualquer negócio. Você faz e depois você melhora. Não existe nada que você melhore antes de fazer. Então comece sendo MEI. Vá com todas as suas forças, com todo o seu empenho e estruture o seu negócio para que você venha utilizar o MEI o menos tempo possível, que você consiga expandir e venha realmente pegar e cada vez mais ter melhores resultados para você, para sua família, para toda a sociedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo bônus. O conteúdo ficou um pouquinho extenso, eu tenho ciência disso, mas se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa que eu falei aqui, você ainda tiver algum questionamento, pode escrever aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e que verdadeiramente você e a sua empresa possam ter melhores resultados. Valeu!